Aluno IMD, seja bem-vindo a mais uma aula de História. Que bom estar com você. Eu sou o professor Jackson Santos, seu professor de História, e vou estar trabalhando com você alguns aspectos da história do Brasil, né? Nós vamos trabalhar aí a história da formação do nosso Brasil. Muito bem? Então, esse primeiro período que nós trabalharemos é o período chamado de Brasil Colônia. Foi quando o Brasil ele se torna ali uma colônia de Portugal, esse país muito importante da Europa, que deu origem a todo esse processo de miscigenação, conquista, mercantilismo, entre outros aspectos que formaram aí o grande, imponente, continental país que nós temos hoje, chamado Brasil. Mas só uma curiosidade antes de nós começarmos aqui. Você sabe por que o Brasil tem esse nome? A maioria das pessoas vão me responder que é por causa daquela madeira, né, que era muito importante, que foi a primeira grande economia que o Brasil desenvolveu, o pau-brasil. Muito bem. E agora, uma curiosidade maior ainda. Você sabe por que o pau-brasil se chama pau-brasil? Aí eu já pego a maioria dos meus alunos, né, que a maioria já não sabe dessa particularidade. O pau-brasil é uma madeira que ela tem as características de brasa, daquele monte de brasas pegando fogo, né? Imagina a churrasqueira da sua casa no domingo, com aquela picanha pegando fogo, aquele churrasquinho, aquela linguicinha, né? Ao lado daquela garrafa de Coca-Cola, mas aquele monte de brasa, quando está tudo junto, é um Brasil. Né? Como aquela madeira tinha essas características, a produção aqui deu risada quando eu falei da carne, da Coca-Cola, deve estar com fome. Né? Então, aquele monte de brasa amontoado ali é um Brasil. E por causa dessas características e como tinha essa árvore em abundância, que era uma árvore que proporcionou essa primeira economia no nosso país, ele acaba recebendo esse nome. Antes, o Brasil era chamado de Pindorama pelos nativos. Ok? Pindorama. Então, aí só algumas curiosidades para nós iniciarmos a nossa aula. Eu gostaria de estimular você a pegar uma caneta, um lápis, um papel ou ainda o seu smartphone para que você pudesse fazer algumas anotações no decorrer desta aula. Nesta aula de introdução ao Brasil Colônia, eu trarei para você alguns aspectos gerais do processo e depois nós vamos conversar sobre cada um deles de forma separada, de forma bem individual, para que nós possamos entender da melhor maneira possível. Muito bem? Então, eu trouxe essa imagem muito legal para você aí, ó, da chegada dos portugueses, né? Chegou ali no Nordeste brasileiro. E quando os portugueses chegaram no Brasil, no dia 22 de abril do ano de 1500, reza a lenda que os espanhóis já tinham baixado por aqui em janeiro, mas para a história, né, que eu preciso trazer para você, eu preciso te falar que eles chegaram aqui no dia 22 de abril de 1500 e tomaram posse da terra. Como nós estamos falando de história, meu amigo, eu preciso que você entenda que história ela não acontece de um dia para o outro, de uma hora para outra. Hoje você pega um avião aqui em São Paulo e sai daqui de tarde, no outro dia de manhã você está em Portugal. Mas antigamente era uma viagem feita por barcos de madeira, era uma viagem que a princípio levava meses para acontecer. Porque eles vinham ali, ó, contando, né? Contando segundos ali e demorava pra caramba para chegar até aqui. Então, só 30 anos depois é que o processo de colonização ele vai acontecer de forma definitiva no Brasil. Então, os portugueses chegam 22 de abril de 1500 e a partir de 1530 que as coisas vão começar a acontecer. Então, essa chegada foi da forma como você está vendo aí. Ó. Chegaram aqui na América, né? Já existiam pessoas aqui. Então, quando nós utilizamos a palavra descobrimento do Brasil, mas descobrimento como assim? Se já tinham pessoas morando aqui, vivendo aqui. Existiam nações inteiras. Falam-se da possibilidade de ter mais de 5 milhões de nativos que já viviam aqui há pelo menos 40 mil anos. Inclusive, o ser humano mais antigo da América foi descoberto aqui no Brasil. Tá? Em Minas Gerais, na cidade de Lagoa Santa, né, o fóssil de uma nativa chamada Luzia. Tá joia? Então,
já tinham pessoas aqui. Então, o termo descobrimento ainda se usa hoje em dia, mas é um termo que está caindo em desuso, né? O Brasil ele foi achado, ele foi colonizado, né? Ele foi explorado pelos portugueses. Se você falar descobrimento, tudo bem, mas está caindo em desuso, porque não foi um descobrimento, visto que já existiam pessoas aqui. Tranquilo? Então aí, né? Os portugueses chegaram, os nativos receberam essa galera de boa, né? Foi uma chegada, de certa forma, amistosa, né? Visto que algumas lendas dos nativos, né? Da religião dos nativos, davam a eles a ideia de que um dia pessoas viriam, né? Em grandes barcos do mar, né? E tinha ali, possivelmente seriam até deuses e etc e tal. Quando os camaradas chegam, meu amigo, naqueles barcos enormes, com aquela pele branca, né? Os camaradas, pô, será que são os caras das lendas, né? Tá? Então tem essa vertente histórica aí que prega dessa forma, mas enfim, o que nós precisamos entender é que houve uma chegada amistosa ali, eles foram bem recebidos pelos nativos que não sabiam quais eram as intenções maléficas dos portugueses. Ah, e não nos cabe também nesta aula julgar a intenção dos portugueses, né? Porque graças a esse processo, né, que inclusive originou aí um processo de miscigenação entre europeus, entre os nativos indígenas e os africanos, nós temos hoje a grande nação miscigenada, a população brasileira que nós temos hoje. Todo mundo misturado, tá joia? Então vamos lá, dando continuidade ao processo. Brasil colônia, tá? É um período da história do Brasil. Tá? Brasil colônia. A história do Brasil se divide em Brasil colônia, Brasil império e Brasil república. Então, o Brasil colônia vai ser de 1530, por quê? Porque definitivamente os portugueses chegam aqui com a ideia de ficar mesmo para tirar alguma coisa de bom dessa terra somente a partir de 1530. Tá? Todas as expedições anteriores eram de passagem, era para dar uma volta aí para entender mais ou menos como é que funciona o processo, quem está ficando por aqui, etc e tal. Mas a partir de 1530 até o dia 7 de setembro de 1822 é que esse processo chamado Brasil Colônia se desenvolve de forma definitiva aqui em terras a partir de agora brasileiras, entendeu? Então, pessoal, vem para o Brasil, tá, uma expedição chefiada por Martim Afonso de Souza. Então, Martim Afonso de Souza, ele vai fundar ali, onde hoje é São Paulo, em 1532, uma vila chamada Vila de São Vicente. Tá? Eu passei a maior parte da minha vida morando pertinho desse lugar. Tá? Bem pertinho. E qual era a importância desse lugar? Né? O fato de ter uma região onde seria muito fácil descarregar os produtos que seriam produzidos ali. Conhecido hoje como Porto de Santos. Tá? Então, através do Porto de Santos, tudo que fosse produzido naquela região poderia ali ser escoado. Tá? E a região logo acima, uma região altamente produtiva, até os dias de hoje, essa região é a região mais rica do Brasil até hoje. Tá? Então, é nesse período que vai se desenvolver aí esse início de colonização e os portugueses, eles chegam ali para ficar e explorar. Nós não estamos falando que o camarada veio de forma definitiva, aqui vai ser o meu lar, aqui eu vou criar os meus filhos, aqui eu vou ser feliz. Não. Tanto é que o processo de colonização brasileiro, ele é um processo eminentemente masculino. A grande maioria das pessoas que virão nessas caravelas para colonizar o Brasil serão homens que deixarão as suas mulheres para trás. E o intento deles é levar as riquezas até onde ficaram as mulheres e os filhos. Chegando aqui, adivinha o que acontece? Esse camarada vê um monte de índios e junto com os índios um monte de índias. Tudo pelado, sem roupa. Aí você já imagina o que aconteceu, não é verdade? Na sequência começam a vir os escravos africanos. E junto com os escravos africanos vieram as escravas africanas. É por isso, pessoal, que o Brasil, diferentemente da maioria dos países do mundo,
É um país que é difícil você dizer quem é preto, quem é branco, né? Porque o camarada pode ser branco, mas ter aquele narigão, né? Ele pode ser negro e ter o cabelo liso. Ou seja, o Brasil miscigenou tudo, misturou tudo. É branco com característica de negro, negro com característica de branco, enfim, tudo isso fruto desse processo de colonização que aconteceu no Brasil. Muito bem? Então, o período anterior a esse período de 1530, nós vamos chamar de período pré-colonial, tá? Então, o Brasil colônia, ele vai daqui para frente, de 1530 a 1822. De novo, tá? De 22 de abril de 1500 a 7 de setembro de 1822, tá? A partir de 1822 vai começar o período que nós vamos chamar de Brasil Império. Entendeu? Aí do dia 15 de novembro de 1889, nós vamos ter o Brasil República. Tá? Nós vamos deixar de ser um império e nós vamos nos tornar uma república. Muito bem? Então vamos lá, dando continuidade. Vamos falar um pouquinho aqui do período pré-colonial. Por que o período pré-colonial foi importante? Por causa dessa árvore aí, ó. Tá? O pau-brasil. Entendeu? Que vai ser uma economia importante para nós. Então, esse período do pau-brasil, que tinha muito na costa brasileira, importante porque se extraía uma tinta do pau-brasil, uma tinta vermelha que era usada para tingir roupas. Lá na Inglaterra, nós estávamos vivendo aí um período de industrialização, né, na sequência, de um prenúncio de uma industrialização, de produção de roupa em grande escala, e o vermelho era a roupa dos reis. Então, era um valor agregado muito grande que nós tínhamos nesse período. Tá? Final aí da Idade Média, né? Você que estudou no segundo ano, você lembra disso, você estudou isso lá no segundo ano. Tá? Final ali do período feudal, então está surgindo as indústrias e eles precisavam de matéria-prima. Então essa madeira era uma madeira muito boa para móveis, mas sobretudo a tinta que se extraía dessa madeira, ela era muito importante. Então esse período também vai ser conhecido como período do ciclo do pau-brasil, ou ainda período pré-colonial. Tá joia? Então a extração de pau-brasil, ela vai ser uma extração estritamente extrativista. Essa primeira fase não tinha assim aquela vontade de nós vamos morar aqui, aqui vai ser a nossa casa, aqui nós vamos criar os nossos filhos e vamos ser felizes, vamos adorar ao nosso Deus nesse lugar. Não tinha nada disso. Era pegar o que tinha de bom, era pegar a riqueza e vazar embora, vazar fora. É só a partir de 1530 que isso vai acontecer. Tá? A grande verdade, pessoal, é que na América, a maioria de todos os processos de colonização que aconteceram foi dessa forma. A única exceção vai acontecer com as colônias inglesas, tá? Com as 13 colônias inglesas, onde as colônias do norte, tá? Elas vão já de cara ser colônia de povoamento e não colônias extrativistas, como é nos moldes daquilo que foi no Brasil e das outras regiões colonizadas ainda pela Espanha ou pela França na América, ou ainda pela Holanda, né, quando baixou por aqui em determinado momento. Tá bom? Todas as outras colônias serão extrativistas. Eu tiro o que é de bom, eu tiro o que me interessa, eu tiro a riqueza e vazo daqui. Tá ok? Quem fazia essa extração? Eram os indígenas, e na sequência dos indígenas, nós vamos ter aí os africanos que virão para a América. Reis africanos, líderes africanos e parte da população em geral da África também virão. Tá? Até um rei africano parou no Brasil aqui como escravo, que foi o rei do Congo. Tá? Até um rei, só para você ter ideia, hein, cara. Outros líderes islâmicos, né, africanos islâmicos também que foram trazidos para cá, tá? Que fizeram inclusive grandes revoluções ali na Bahia, mas por fim foram rechaçados aí pelo poder militar dos portugueses, que era muito forte na época, tá bom? Então nós chegamos aí na segunda década aí do século XVI, do ano 1520, já com a costa brasileira, toda ela dizimada, sem nenhum pé de pau-brasil mais, tá? Ele foi produzido depois. Hoje já tem um pouquinho de pau-brasil que é produzido né, mais para enfeite, uma árvore que é caríssima, né?
porque ela leva muito tempo para crescer, para se desenvolver. Então já tem alguns exemplares aí espalhados pelo Brasil, mas ele foi dizimado durante essa primeira etapa do processo aí de extração extrativista de Portugal para com o Brasil. Vamos lá? E como que dá início, pessoal, nesse processo de colonização? Tá? Eu preciso que você entenda, e eu não trouxe um slide para te explicar isso, talvez nos próximos eu traga para você, mas um acordo tinha sido feito 2 anos antes entre a Espanha e Portugal, um tratado. Quem é que referendou esse tratado? A Igreja Católica. Qual era o nome desse tratado? Era o Tratado de Tordesilhas. Qual era a moral da história do Tratado de Tordesilhas? O mundo ia ser dividido em 2. Eles traçaram uma linha lá, circundando o planeta Terra, e parte dessa linha pegou parte do território que hoje é o Brasil. E outra parte ficou para a Espanha. Ou seja, tudo que estava a leste seria de Portugal e tudo que estava a oeste seria de Espanha. Se nós formos levar em consideração, pessoal, o Tratado de Tordesilhas, a maior parte do Brasil que nós temos hoje não seria território brasileiro, seria território espanhol. Tá? Você pega ali a cidade de Belém e a cidade de Laguna, que hoje é Santa Catarina, traça uma linha reta. Essas 2 cidades definem a linha do Tratado de Tordesilhas. E tudo que está a oeste disso, tá? Brasília, Tocantins, a maior parte do Pará em si, Amapá, Rondônia, Goiás, Mato Grosso do Sul, tá? Enfim, boa parte de Santa Catarina, boa parte do Rio Grande do Sul, tudo isso seria Espanha. Então, baseado no Tratado de Tordesilhas, começa o nosso processo de colonização, e é o que nós vamos ver a partir de agora. Então, esse mapa que você está vendo aí do Brasil, ele vai se fundamentar depois. Tá? Essa foi a terra que eles sabiam que existia, mas a fundamentação do processo de colonização se dará a partir dessa linha do Tratado de Tordesilhas a leste, margeando o Oceano Atlântico. Ok? Daqui a pouco nós vamos entender melhor isso. Tá? Então foram enviadas várias expedições. Tá? Várias expedições para o Brasil, tá? Para que eles pudessem conhecer a costa. Tá? Já tinha uma galera francesa aqui rodeando a nossa área aqui, entendeu? Querendo tomar conta da área que eram os franceses, mas os portugueses desceram o pé e falaram: nós descobrimos, nós chegamos primeiro. E nesse momento da história, Portugal era muito mais forte que a França. Bem, essas expedições, elas foram várias expedições e as mais importantes foram comandadas por Cristóvão Jacques, tá? Vai ser aí de 1516 a 1526. Por quê? Porque justamente esse cara rechaçou os franceses da costa brasileira. Mas Martim Afonso de Souza também foi muito importante, e o fato de Martim Afonso de Souza fundamentar ali a vila de São Vicente foi muito importante, porque deu processo a um período muito importante da história do Brasil, que a segunda economia ela se fundamenta no nosso território, que é a produção de açúcar. Então os camaradas vão começar a plantar cana, meu irmão, para fazer açúcar, que era um produto muito importante para Portugal nesse momento da história, tá bom? Então, o território brasileiro, em 1534, ele vai ser dividido em 15 pedacinhos de terra. Daqui a pouco, no próximo slide, você vai ver melhor isso, tá? São 15 lotes de terra. Isso lembra, cara, uma coisa muito importante que estava acontecendo lá na Europa, aí nos séculos anteriores. Lembra, não sei se você volta aí nos teus estudos, aí lembra lá do primeiro ano, lembra do finalzinho do segundo ano, né? Lembra daquilo que nós falamos lá sobre feudalismo, cara? É uma ideia mais ou menos, tal, parecida com aquela ali do feudalismo, onde o camarada vai ter que cuidar da terra ali e ele se submete a um senhor feudal, né? Só que nessa época, diferentemente do período feudal, o Brasil ele estava completamente submisso a Portugal, que já era um estado absolutista. Muito bem? Então nós temos aí uma lembrança daquele modelo,
tá? Mas esses imensos lotes de terra aí, ó, tá? Eles tinham uma pessoa responsável, tá? Por quê? Porque Portugal não tinha grana para tocar esse projeto, então ele pegou pessoas que tinham grana para investir. Tá? Algumas dessas pessoas, inclusive, ficaram com 2 lotes de terra, tá? Enormes, gigantescos lotes de terra, tá? E eles eram chamados de capitães donatários, tá? Então esses donatários aí, eles tinham que pagar os impostos a Portugal. Esses impostos vinham em que forma? Em forma de açúcar. Na frente nós vamos ter outras metodologias, né? Que vai ser o ouro, depois o café, mas nesse momento da história nós vamos ter a produção de açúcar, tá? Um produto extremamente valorizado, extremamente procurado em toda a Europa. Tá? Nesse momento vai se destacar a produção de açúcar no Nordeste brasileiro. Tá? O Nordeste brasileiro, ele vai ser importante, tá bem? Olha só, essa imagem aí que eu trouxe para você tá bem em cima da minha cabeça aqui, ó. Ela vai mostrar para nós onde se desenvolveu as primeiras capitanias hereditárias. Então, nos primeiros 300 anos aí da história do Brasil, essa foi a configuração do nosso país, tá? Então nós vamos entrar praticamente no século XIX. Tá dentro desse modelinho aí, ó. Tá? Então, esses 15 lotes, como eu já falei para você, vai desde o Tratado de Tordesilhas, que vai lá de Belém do Pará hoje, né, até Laguna, em Santa Catarina. Tá? E qual é o produto? É uma monocultura, que é a cana-de-açúcar. Tá bom? Então, pessoal, Pernambuco vai ser o lugar onde que isso vai se desenvolver melhor, tá? Essas capitanias hereditárias, a que mais vai se desenvolver no Nordeste vai ser a de Pernambuco, e no futuro nós vamos ter São Vicente por algumas peculiaridades, algumas características do lugar, né? Cara, essa região de São Vicente, até hoje, ela é uma grande produtora de açúcar. Tá? Quem já passou por ali pela rodovia Regis Bittencourt, aquela coisa reta, assim, ó, reta, e cana, perder de vista. Hoje em dia, a cana-de-açúcar, além do açúcar, ela é responsável também pela produção de álcool. Tá? No Brasil, parte desse álcool, inclusive, é exportado. Então, essas 2 regiões aí, elas serão as que mais prosperarão em todo o país. Tá ok? Então, eu preciso que você entenda, pessoal, que o Brasil, ele é colonizado por Portugal. Esse processo, ele se dará principalmente a partir de 1530 até 1822. Antes desse processo, nós vamos ter um processo eminentemente extrativista. O primeiro produto será o pau-brasil. A mão de obra para a extração do pau-brasil, ela será indígena, tá? E na sequência virão os escravos africanos. A partir de 1534, o Brasil será dividido ali em 15 faixas de terra que receberão o nome de capitanias hereditárias. Será fundada a Vila de São Vicente, com Martim Afonso de Souza, que vai combater os piratas franceses aí. As outras expedições também combaterão os piratas franceses, e o território brasileiro, a partir daí, inicia esse processo de colonização. Lembrando que na América, tanto do Sul quanto na América do Norte, modelos parecidos estavam se desenvolvendo. Tá? Na América do Norte, somente as colônias do Sul, que eram colônias inglesas do Sul, desenvolveram um processo parecido. As do Norte era um processo bem diferenciado. Tá? Mas as colônias do Sul, desde lá, a América do Norte, até o extremo sul da América do Sul, esse foi o modelo que se desenvolveu. Esse modelo de produção à base de uma monocultura, onde um produto apenas era cultivado, a mão de obra era escrava, tá? E toda a produção
o objetivo de toda a produção era o mercado externo. Era mandar toda essa produção para fora dos países que eram produzidos, sobretudo, principalmente, esses produtos eram enviados para a Europa. Tranquilo, pessoal? Essa foi a nossa aula introdutória ao Brasil Colônia. Eu espero que você tenha entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode voltar a assistir de novo, tá tranquilo. Nós vamos ainda destrinchar esse assunto de forma que você tenha um maior entendimento sobre ele, tá bom? E eu te aguardo na próxima aula. Um abração e até lá. Tchau, tchau.